Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. A gente começa falando de segurança pública. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisa diz que a maioria dos brasileiros apoia a polícia linha dura do governo de São Paulo. Foram ouvidos 2.000 eleitores em todo o país, né? Uma pesquisa nacional entre os dias 7 e 10 de janeiro. Vamos acompanhar. Segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados dizem apoiar a política linha dura de Tarcísio de Freitas em relação à atuação da Polícia Militar. O índice de desaprova à estratégia de Tarcísio é de 26%, de acordo com a pesquisa. Outros 21% não souberam responder ou não opinaram acerca do tema. Foram ouvidos 2.018 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo o levantamento do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública de São Paulo, as mortes por intervenção policial no estado cresceram 98% nos 2 primeiros anos do governo Tarcísio de Freitas. Entre janeiro e novembro de 2022, foram 355 ocorrências de violência policial. No mesmo período de 2024, o número de casos de agressão de militares saltou para 702 mortes. Olha, e segurança com certeza é uma das maiores preocupações da população, como a gente pode ver pela própria pesquisa. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Boa tarde, professor Frederico, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Kleber, boa tarde à nossa audiência e um feliz 2025. Professor, apesar dos casos recentes envolvendo a Polícia de São Paulo, o resultado dessa pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros aprova a gestão do governo estadual na segurança pública, né? Qual é a sua avaliação sobre o resultado dessa pesquisa? Kleber, interessante falar da pesquisa do Instituto Paraná, que aponta mais de 50% das pessoas que aprovam uma segurança pública, entre aspas, conforme a questão da própria pesquisa, com linha dura. Na verdade, essa questão ela não pode existir, linha dura ou linha mole. Você tem o exercício da atividade policial dentro dos limites da lei. Se é dentro do limite da lei, está correto. Se não obviamente será arbitrário, abusivo, enfim. A grande questão é a forma como se conduz a política de segurança pública. A própria reportagem fez um quadro aí comparativo antes e depois do governador Tarcísio de Freitas. Sob o ponto de vista de gestão, eu já falei mais de uma vez aqui no jornal, não posso apontar como uma gestão eficiente para a sociedade paulista, a gestão que foi durante 28 anos do PSDB na segurança pública. A gestão do Tarcísio de Freitas está buscando justamente enfrentar uma área, uma zona que a gestão anterior não quis enfrentar, que são as organizações criminosas. Quando você aponta um maior número de mortes em decorrência de intervenção policial, buscou-se o maior número de confrontos, ou a polícia também foi provocada num local que muitas vezes a polícia não ia, né? Então, o que é abusivo, o que é arbitrário, o que é desvio de conduta, existe aí toda a legislação penal especial e administrativa disciplinar para conter. Eu entendo que os números falam por si só e os números da segurança pública paulista são os melhores dos últimos anos. Olha, interessante, com toda a sua autoridade e conhecimento, você abordou a questão da linha dura dessa classificação. E uma das perguntas feitas na pesquisa é se há a percepção de que a Polícia de São Paulo é mais violenta que a de outros estados. E 35% das pessoas acreditam sim que a Polícia de São Paulo é mais violenta. O que você acha dessa visão da Polícia Paulista? Ela está equivocada na sua avaliação como especialista, professor?
Kleber, não julga a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, como uma polícia violenta. São polícias que agem dentro do devido, estrito cumprimento do que a lei determina. Insisto, aquilo que é fora da lei é arbitrário. Para isso você terá um inquérito policial, um inquérito policial militar, uma sindicância, um processo administrativo disciplinar para apurar o desvio de conduta. O que a gente vê é uma diferença de gestão, a gestão tanto do Tarcísio de Freitas quanto do secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, é uma gestão que buscou repaginar justamente 28 anos. Então, qualquer quadro comparativo com a gestão anterior, nós vamos ter esses choques de números, né? Não aponto a polícia paulista como uma polícia violenta, né? É uma polícia modelo para o país. Tudo no estado de São Paulo é muito grande, né? Então, maior efetivo, maior orçamento, maiores desvios de conduta, porque é uma questão proporcional. Mas eu não concordo como uma polícia violenta. Uma polícia violenta seria uma polícia arbitrária, uma polícia abusiva. E nós atendemos milhares de ocorrências diárias sem nenhum tipo de desvio de conduta. Por isso que eu sempre insisto que os desvios de conduta, em que pesem aparentar muitos, eles são mínimos dentro da proporcionalidade dos bons atendimentos. Correto. E, professor, o governador de São Paulo, o próprio governador, já se manifestou, né, a sua intenção de melhorar ainda cada vez mais a polícia, inclusive afirmando que os policiais devem passar por mais treinamentos e programas de reciclagem. Quais as mudanças que você acredita que devam acontecer? O que a gente pode esperar ainda dessa polícia de São Paulo, que você mesmo classificou como modelo para todo o país? Kleber, todo treinamento é bem-vindo, né? O policial, ele precisa de treinamento constante, ele precisa de um aprimoramento como qualquer pessoa no seu ofício, ela precisa de aprimoramentos. Mais treinamentos, uma polícia mais bem preparada do que já é. O que não pode sempre é colocar na conta do policial, da ponta da linha, todos os problemas que a própria sociedade enfrenta, né? Nós enfrentamos uma sociedade hoje, uma série de problemas sociais que acabam então aí tendo uma transversalidade para a segurança pública, como por exemplo a questão dos usuários de entorpecentes ilícitos, é uma questão de saúde pública, é uma questão de assistência social, é uma questão de segurança pública, mas a grande verdade é que tudo cai, como a gente brinca, tudo cai num 9-0. Todo treinamento ele é bem-vindo. Se vai ter um novo treinamento, ele é mais do que bem-vindo. Uma polícia bem treinada é uma polícia bem representada, é uma polícia executando o seu serviço público com eficiência, e é isso que a sociedade, e é isso que o policial, e é isso que a imprensa, é isso que todos nós queremos. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. E professor, ainda em tempo, feliz ano novo para você também, e a gente espera que ao longo de 2025 possa contar com a sua participação aqui, que agrega muito para o nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço. Pessoal, eu mudo de assunto agora para falar de economia e falar, olha só, que o preço do aluguel residencial quase triplicou em relação à inflação no ano passado. A cidade que tem o aluguel mais caro do país é Barueri e a capital é São Paulo. Vamos ver. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 13,5% mais caros em 2024, segundo dados do índice Fipesap. O resultado ficou 2,66 pontos percentuais abaixo do registrado em 2023, quando o avanço foi de 16,16%. O aumento anual foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,83% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 8,67%. Para especialistas, o aumento no indicador está relacionado ao desempenho da economia brasileira, em especial ao mercado de trabalho, que segue forte. Na prática, quando um número maior de pessoas possui renda, a tendência é que haja uma maior procura por imóveis, o que colabora com a alta dos preços. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet.
O preço médio dos novos contratos de aluguel, calculado para as cidades, é de R$ 48 por metro quadrado. Considerando essa base, o aluguel de um apartamento de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 2.400. A cidade mais cara da lista é Barueri, em São Paulo, onde o aluguel custa, em média, R$ 65 por metro quadrado, o que daria, no caso de uma residência de 50 metros, o valor mensal de R$ 3.270. Quando consideradas as 22 capitais brasileiras medidas pelo índice, São Paulo lidera, com custo de R$ 57,60 por metro quadrado. Em seguida, estão Florianópolis e Recife. Olha, e ainda falando de economia, uma notícia que vai interessar principalmente para os pais. Uma pesquisa feita pelo Procon do Rio de Janeiro mostra que a diferença de preço do material escolar pode chegar até 900% de um lugar para o outro. Olha só que diferença, hein? Mas quem vai contar os detalhes dessa reportagem é o Anderson Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Anderson vai aparecer aqui. Anderson, que também é pai, vai se preocupar também aí com o material escolar, né, Anderson? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo. Pois é, Kleber, a gente que tem filhos já precisa se preparar para início de ano, porque além de matrícula escolar, uniforme, vem o material escolar. E o Procon do Rio de Janeiro fez uma pesquisa, um levantamento de informações com cerca de quase 180 produtos, que revelou que os preços variam. Só para se ter uma ideia, Kleber, a variação chega a 900% de uma loja para outra. Olha, um levantamento foi realizado entre os dias 2 e 8 de janeiro em 12 papelarias e livrarias, analisando o preço de 170 produtos. Uma borracha branca, por exemplo, foi encontrada por 99 centavos em uma loja e por R$ 10,35 em outra. Uma diferença de mais de 900%. Outros itens, como lápis, cola branca e giz de cera, também apresentaram variações significativas, chegando a 500% em alguns casos. Consumidores relataram estratégias para economizar, como pesquisar em diferentes lojas, antecipar as compras e reaproveitar materiais do ano anterior. O Procon alerta, Kleber, que devem expor os preços dos produtos nas lojas, sobre uma questão de risco de multa. Além disso, orienta também os clientes a fazerem a famosa pesquisa. Até porque ninguém tem condições de comprar uma borracha por mais de R$ 10 o item. Kleber, não sei você como é que ficam os materiais aí de escritório, mas materiais escolares estão, lá em cima. Verdade, Anderson, um alerta importantíssimo que você fez, daqui a pouco eu te chamo de novo. E olha só, a partir desse ano, outra dica importante aí para você que nos assiste, a aposentadoria tem novas regras, seguindo a mudança que foi determinada na reforma da Previdência. E a idade para se aposentar vai mudar aos poucos ao longo dos anos. Mas quem vai explicar para a gente agora é o nosso outro repórter, o Wellington Pael. Vamos ver. A reforma da Previdência é de 2019 e trouxe regras mais duras para o brasileiro se aposentar. Quem está no mercado de trabalho desde antes dessa reforma, é importante ficar atento, porque existem as regras de transição. O tempo de contribuição, assim como a idade mínima para aposentadoria, vão aumentando 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos para mulheres em 2031 e para o homem, 65 anos a partir de 2027. Na etapa em que estamos, em 2025, uma mulher precisa ter 59 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição para se aposentar. E um homem, 64 de idade e 35 de contribuição. A possibilidade de usar o chamado sistema de pontos, que é a somatória da idade com o tempo de contribuição, também tem alterações. A partir desse ano, tem que ter, além desse tempo de contribuição mínimo, 64 anos para homem e 59 anos para mulher. E essa regra ela vai mudar a cada 6 meses, muda a cada ano? Como é que vai funcionar daqui para frente? Daqui para frente vai ficando cada vez mais restrito, né, o acesso a esse tipo de benefício, né? Então, a idade mínima vai aumentando de 6 em 6 meses, tá? E a pontuação também vem aumentando 1 ponto para cada ano. Então vai chegar no momento que
basicamente essa tipo de aposentadoria ela vai ser extinta de vez, né? Então vai passar a ter apenas a aposentadoria por idade. Vale lembrar que para professores a regra é diferente. Em 2025, as professoras precisam somar 87 pontos em tempo de contribuição e idade e os professores 97 pontos. Quem está na informalidade ou microempreendedor individual também é importante ficar atento às regras e buscar principalmente ajuda especializada antes de se aposentar para não perder dinheiro. Para esse tipo de trabalhador, né, ou seja, o autônomo ou o MEI, ele também tem acesso à aposentadoria por idade, no caso do MEI, tá? Caso ele queira aposentar por tempo de contribuição, daí precisa fazer uma análise específica, pois precisa complementar essa contribuição que é de 5%, ela precisa ser de 20%, tá? Para poder contar esse tempo como MEI. Nós, como profissionais aí da área da Previdência, recomendamos, para esses casos também, começar a contribuir, né, para a Previdência, porque a Previdência não é somente a aposentadoria por idade, futura, no caso. Ela também abrange outros benefícios, como o benefício por incapacidade, seja temporária ou permanente, como a aposentadoria por invalidez, como é mais conhecida. Existem ainda as regras de transição de pedágio, voltadas às pessoas próximas de se aposentar. No pedágio de 50%, as pessoas precisariam trabalhar por mais metade do tempo que faltava para chegar ao previsto de contribuição, sendo 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. No caso do pedágio de 100%, homens necessitariam ter 60 anos de idade e mulheres 57. Para trazer um exemplo prático, se um trabalhador estava há 2 anos de se aposentar, agora vai ter que ficar mais 4 no serviço para garantir esse direito. Se você ainda ficou com dúvida, o INSS tem uma ferramenta online que ajuda a simular o tempo necessário para pedir o benefício. As regras estão no site do Instituto, o meu.inss.gov.br. E mais uma informação importante, o INSS vai voltar a exigir a prova de vida dos beneficiários. Isso porque a portaria do Ministério da Previdência Social, que suspendia a comprovação, ela expirou no dia 31 de dezembro. E no nosso giro de repórteres, agora é a vez da Amanda Silva. O INSS vai voltar a exigir a prova de vida para a manutenção dos benefícios pagos a partir desse mês. E vale lembrar que, atualmente, o INSS não está notificando ou bloqueando pagamentos de nenhum segurado. A comprovação só vai voltar a ser obrigatória agora, porque a portaria do Ministério da Previdência Social, que previa a suspensão do procedimento, expirou no dia 31 de dezembro de 2024. A portaria também determina que o período de contagem para comprovação seja de 10 meses após a data da última atualização do benefício ou prova de vida. Anteriormente, a data de aniversário do segurado era a referência para o prazo. A prova de vida é realizada todo ano e o órgão precisa comprovar que o beneficiário está vivo. E isso é feito através da consulta de dados recebidos de outros órgãos públicos federais. O INSS recebe esses dados, que podem ser coletados em acessos a aplicativos do governo, como, por exemplo, o Meu INSS, empréstimos consignados, perícias médicas e até vacinação, e utiliza para comprovar a vida do beneficiário. Então, é importante ficar atento para não correr o risco de ficar sem receber o benefício. E olha só que história absurda. Uma falsa dentista foi presa no Rio de Janeiro e ela atendia os pacientes nos fundos de uma loja de roupas lá em Niterói. Vamos voltar a falar com o Anderson Nascimento, que vai contar também essa história pra gente. Que história, hein, Anderson? Pois é, Kleber, essa falsa dentista estava atuando em Niterói, na região metropolitana do Rio, e ela foi presa por exercício ilegal da profissão e também crime contra as relações de consumo. O nome dela é Kathleen Alves Ribeiro, de 29 anos. Ela foi detida em flagrante enquanto realizava procedimentos odontológicos nos fundos de uma loja de roupas. No local, a polícia encontrou equipamentos, seringas e facetas dentárias armazenadas de forma
insalubre em um ambiente totalmente inadequado. A investigação começou após denúncias sobre a colocação irregular de próteses e os serviços eram divulgados nas redes sociais, onde a acusada atraía clientes com preços abaixo do mercado. Olha, Kleber, outros clientes estavam esperando do lado de fora para serem atendidos. A questão toda é que agora você precisa estar atento ao documento que o médico emite, lá o CRO, né, de odontologia, e avaliar se realmente é um profissional formado. Agora, a Kathleen vai ser submetida a uma audiência de custódia. Agora, as pessoas que foram atendidas, imagina a situação que foram, né, passaram pelo procedimento. A gente viu nas imagens um ventilador girando ali. E se acontece alguma coisa mais grave durante o procedimento? Se precisa de uma emergência. E dentro de uma loja de roupas, aí foi extrapolou os limites, não é, Kleber? É com você. Tá certo, Anderson. Realmente uma história absurda. E mais uma vez, muito obrigado por essa brilhante participação. Eu mudo de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. E é claro, a gente começa falando do grande assunto do dia no esporte, sem dúvidas, a vitória do João Fonseca no primeiro jogo do Australian Open. Não é isso, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O carioca de 18 anos estreou no Grand Slam. Logo no seu primeiro jogo, enfrentou o top 10 do mundo e não tomou conhecimento. O brasileiro venceu por 3-0. Para muitos, João Fonseca deixou de ser uma promessa hoje e se tornou uma realidade. João Fonseca fez história nesta manhã. O brasileiro de 18 anos estreou na chave principal de um Grand Slam com uma vitória maiúscula. 3-0 para cima do número 9 do mundo, Andrei Rublev, e vaga garantida para a próxima fase do Australian Open. O jogador mais jovem de todo o campeonato mostrou ao mundo que está pronto para grandes decisões. Com parciais de 7-6, 6-3 e novamente 7-6, João fez ótimo proveito dos seus saques, que atingiam mais de 200 km por hora, e de forma alguma deu chance para que seu adversário respirasse. Já Rublev pareceu não acreditar no que estava vendo. A cada ataque que o russo dava, João devolvia um contra-ataque ainda mais forte. E quando o brasileiro não conseguia salvar o ponto, ele ia até o fim da jogada, sem desistir de uma bola sequer. E foi depois de 2 horas e 23 minutos que Fonseca fechou o jogo fazendo história e chamando a atenção do mundo do esporte para si. Agora o brasileiro vai encarar outro adversário duríssimo, o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do ranking. Sonego bateu o suíço Stan Wawrinka, um tricampeão de Grand Slam, por 3-1. Para quem gosta de números, eles estão a favor do brasileiro. Isso porque os dois atletas já se encontraram no ano passado e Fonseca venceu por 2-0 na primeira rodada do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. A partida ainda não tem hora definida, mas acontecerá amanhã. E os nossos parabéns aí para o João Fonseca. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar de futebol, porque hoje já começou, né, a nova fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Pedro. Pois é, começou hoje, Kleber. A cada vitória, o sonho da Copinha fica mais próximo de se tornar realidade. E a cada jogo que passa, a situação fica ainda mais difícil, seja pela dificuldade técnica ou pelo cansaço. Afinal, os times que chegarem na decisão vão ter que jogar 5 jogos em 11 dias. A Copinha está chegando na sua fase final. 32 times se classificaram para a disputa da terceira fase. A terceira fase começou hoje com o Bahia vencendo o Coritiba por 2-0 e foi o primeiro time a se classificar para as oitavas de finais do torneio. Ainda faltam 7 jogos hoje. Entre os principais times estão São Paulo, Santos, Fluminense, Botafogo, Galo e Cruzeiro. O outro lado da chave joga amanhã.
Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. A final da Copinha está prevista para acontecer no dia 25 de janeiro desse mês, o dia do aniversário da cidade. Tradicionalmente, o Pacaembu é o palco da final da Copinha, mas, nos últimos anos, o estádio passou por reformas. Por isso, nos últimos 3 anos, as finais foram disputadas em outros estádios. Bom, agora vamos conferir os jogos de hoje, da terceira fase da Copinha. Às 11 horas da manhã, o Bahia venceu o Curitiba em Porto Feliz por 2-0. Agora o Mirassol está enfrentando o Criciúma. O jogo está 0-0 e no intervalo. O jogo está ocorrendo em Bálsamo. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, a Ferroviária recebe o Santos em Araraquara. No mesmo horário, Cruzeiro e Portuguesa jogam em São Carlos. Às 6h30 da tarde, São Paulo enfrenta o Juventude em Jaú. Às 7h30 da noite, também em São Carlos, Fluminense e Água Santa fazem o segundo jogo do dia na cidade. Às 9h30 da noite, Franca será palco de Guarani e Atlético Mineiro. E para finalizar o dia, o Botafogo e Ponte Preta se enfrentam às 9h45 em Votuporanga. Tá certo, então. E só lembrando, né, que o último campeão foi o Corinthians. E hoje, aliás, é um dia especial, histórico para o torcedor corintiano, porque faz 25 anos de uma grande conquista, não é isso, Pedro? É sim, Kleber. Nessa mesma data, no ano de 2000, o Corinthians vencia o Vasco e se tornava campeão do mundo pela primeira vez. Esse foi o primeiro Mundial organizado pela FIFA. Um título que o corintiano se orgulha muito. Ainda mais porque é o único título que o Timão conquistou e seu maior rival ainda não. O clube relembrou e parabenizou nesta terça-feira os 25 anos da conquista desse título tão importante na história corintiana. Campeão brasileiro em 1999, o Corinthians foi escolhido para representar o Brasil no primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. O Timão estreou na competição vencendo o Raja Casablanca por 2-0. Ainda na primeira fase, o Timão enfrentou o Real Madrid. Um jogo histórico e muito equilibrado que terminou empatado com 2 gols para cada lado. Edilson Capetinha anotou os gols corintianos e Anelka marcou os gols merengues. E a vitória por 2-0 contra o Al Nassr da Arábia Saudita garantiu o Corinthians na liderança do Grupo A. O Vasco terminou a primeira fase na liderança do Grupo B. E por isso, as equipes se enfrentaram na grande final. Os 90 minutos foram equilibrados dentro de campo, o que levou a decisão para os penaltis. O Corinthians tinha o goleiro Dida embaixo das traves. E o Vasco tinha nomes de peso como Edmundo e Romário. Na terceira cobrança vascaína, o goleiro Dida mostrou o porquê era considerado um dos maiores pegadores de pênalti e impediu o gol de Gilberto. Mas na última cobrança corintiana, Marcelinho Carioca, que não tinha o costume de errar penaltis, desperdiçou e atrasou a comemoração do título, que viria logo após Edmundo isolar a batida de pênalti. Assim, o Corinthians conquistou o tão sonhado troféu e se tornou o primeiro campeão mundial organizado pela FIFA. E repetiu esse feito 12 anos depois contra o Chelsea, no Japão. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, boa tarde para você também. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.